Olá a todos que nos escutam. Falamos aqui de Florianópolis, dos estúdios da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. Nesse dia 26 de setembro, já na primavera, Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina, por meio de seu podcast chamado Ativo Intangível, entrevista o professor advogado Gustavo Brigagão, no qual vamos tratar aí dos seus ativos intangíveis, digamos assim, a sua formação acadêmica, carreira, reforma tributária, claro, e também do Centro de Estudos das Sociedades dos Advogados, o CESA. O professor Gustavo leciona em pós-graduação de Direito Tributário na Fundação Getúlio Vargas, foi sócio conselheiro do escritório Ulloa Canto e é sócio fundador do escritório Brigagão Duque Estrada Advogados. Ele está presidente nacional do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA, inclusive no seu segundo mandato. Está presidente honorário da Associação Brasileira de Direito Financeiro, a BDF, e vice-presidente do Fórum Permanente de Direito Tributário da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Também esteve professor aí de graduação das faculdades Cândido Mendes, do período de 1993 até 2004. E além do nosso entrevistado, nós contamos hoje com a presença da facilitadora, que vem de Cuiabá, Mato Grosso, a Daniela Foucault Rebouças. Ela é especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBET, especialista também em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Estado do Mato Grosso, é autora do livro A Inconstitucionalidade das Contribuições do Agronegócio, e a Daniele está presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Mato Grosso. Ela é membro consultora da Comissão Nacional Especial de Direito Tributário da OAB e também esteve como conselheira do Conselho Municipal, Conselho de Contribuintes, desculpem, do Estado do Mato Grosso. É um prazer enorme aí contar com a presença de vocês, o aceite de vocês, né? Tomar o tempo aí nessa hora de conversa. Toda a OAB aqui de Santa Catarina fica muito agradecido pela presença de vocês. O objetivo, quando eu convidei vocês, é o que a gente vai fazer aí agora no nosso bate-papo, sempre com leveza, né, para tentar interagir com o público que nos escuta por meio de podcast, uma ferramenta muito boa. A gente consegue estar em Florianópolis, Mato Grosso, Rio de Janeiro ou São Paulo, né? O nosso entrevistado há bastante nômade, então é uma facilitação da gente contar com a presença de todos vocês, mesmo que à distância. Pessoal, vamos aí seguir com o nosso roteirinho e eu começo o podcast fazendo a primeira pergunta, depois eu passo para a Daniele, ela faz a pergunta para o Gustavo e assim a gente vai até o final, ok? Então, já de início, a primeira pergunta para o professor Brigagão. Sua formação vem do direito, o que te levou ao direito e, mais especificamente, ao direito tributário? Bom, primeiramente eu queria agradecer muitíssimo a André, a Daniele, o convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês, na OAB de Santa Catarina, um, um estado que eu tenho um apreço muito grande. Tive um familiar que morava aí e adoro Floripa e agradeço então muitíssimo aí o convite. É sempre uma satisfação muito grande estar com vocês. Bom, essa pergunta, primeiro, o que que me levou ao direito? Eu tenho 5 filhos, né? 3 filhos e 2 enteadas, e 3 deles no direito. Quando eles eram menores, eu costumava dizer que
Para você escolher uma, uma profissão, você tem que se focar em, basicamente, três valores, que são, em primeiro lugar, da inspiração. Alguém tem que te inspirar para isso. Segundo lugar, vocação. Na verdade, a vocação vem antes da inspiração. E, em terceiro lugar, transpiração. Então, são essas três situações, são essas três características que você deve ter para escolher a sua profissão, ou pelo menos tem que ter observar para escolher a sua profissão. No meu caso, a minha inspiração veio de um tio meu que era advogado. Meu pai era advogado também, mas não exercia. Meu pai era odontólogo, sempre quis que eu fosse dentista. Mas eu sempre disse para ele: não, eu vou seguir aquela sua outra profissão lá que está morta, que era a da advocacia. Mas eu tinha um tio que não está mais entre nós, mas eu admirava muito. Eu via trabalhando, eu ia ao escritório dele, olhava para aquele escritório, falava, caramba, eu quero ter um negócio desse, né? Eu quero trabalhar, exercer essa atividade que ele exerce de reuniões, de debate, de ir para o tribunal, debater e tal. Os livros, aquela quantidade de livros. Então, a minha inspiração para o direito veio desse meu tio, tio Neubi Brigagão. Aí vem a questão da vocação, que eu coloquei em segundo lugar, mas eu acho que deveria vir em primeiro lugar, que é a vocação para o direito em si. Eu acho que para alguém dizer que tem vocação para a advocacia, em primeiro lugar, ele tem que gostar de debater, de contraposição de ideias, porque o direito, a nossa profissão, isso se acentua no contencioso, mas não é só específica do contencioso, está na consultoria também. Normalmente você coloca uma posição, tem alguém que se contrapõe àquela e você entra num debate. Você tem que gostar disso. Quem não gosta de debater não pode exercer advocacia. A não ser que queira ficar com um absoluto backstage ali de fornecimento de fazer pesquisa e tal, e não vai debater com ninguém. Mas mesmo assim vai ter que saber quais são os contra-argumentos que têm que ser rebatidos para que a sua tese prevaleça. Para isso, tem que gostar de ler também. A leitura é fundamental. Eu acho que a advocacia talvez seja uma das profissões, talvez não, certamente é uma das profissões que mais exige atualização, seja da legislação, seja da doutrina nova, seja da jurisprudência, principalmente. Hoje em dia nós temos uma multiplicidade de, de tribunais muito grande e as atividades cada vez mais se globalizam. Então, nem basta, muitas vezes, saber como se comportam os tribunais nacionais, tem que saber como é que também os órgãos internacionais estão entendendo aquela operação que está sendo examinada. Então, a leitura, quem não gosta de ler também que não vá para o direito, porque direito é leitura o dia inteiro. E também a terceira, que eu acho que é a escrita. 95% das nossas manifestações num tribunal são feitas de forma escrita. A escrita é absolutamente fundamental, você tem que ser claro, né? Então, quer dizer, eu também tenho um destino, né? O destino também é muito importante. Eu já tinha as três primeiras, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito de escrever. A vocação para o debate, eu adoro debater, vocês devem ter já me visto aí em alguns debates calorosos, né? Eu gosto daquilo. Aquilo ali, naquele momento, é um momento que eu estou bem. Se vocês tiverem um embate que seja quente, eu estou me divertindo ali. Então, agora, o destino também. Quer dizer, o destino meio com acaso, sorte. Porque eu, na faculdade, eu tive aula de direito financeiro, não foi nem direito tributário vinha no final do curso, direito com Alexandre da Cunha Ribeiro. E as pessoas achavam a matéria, apesar dele ser um excelente professor, todo mundo achava a matéria dele um pouco complexa, um pouco chata, não tinha graça. E eu achava boa, entendeu? Eu adorava aquele negócio do princípio da anterioridade, da anualidade e tal. Não sei por quê, mas eu gostava. E me surgiu um estágio no escritório. Gilberto Liocanto, ele foi um dos autores da reforma de 65, juntamente com os principais, eram os dois, o Rubens Gomes de Souza e ele. Eles criaram o direito tributário. O direito tributário antes era um monte de... Era
um conjunto de normas esparsas, federais, estaduais e municipais, que não tinham a menor sistematização, foram eles que criaram isso. Eu acabei indo por acaso para lá fazer um estágio e fiquei lá 32 anos. Entendeu? Então, acho que acabei no direito tributário por causa disso. Só por causa disso, né? E, e eu acho legal, assim, só um gancho rapidamente, né? O direito financeiro, eu acho que na região do Rio de Janeiro em si, ele me parece que ele é mais intenso do que em outros locais. Eu tiro por Santa Catarina. E assim, o jeito do carioca ver o tributário com o financeiro, talvez o financeiro até se sobrepondo muitas vezes ao tributário, né? Ou no mínimo uma ligação assim umbilical mesmo. Isso aí me caiu a ficha muito depois. Então imagino que essa tua experiência aí de 3 décadas e na coincidência caindo ainda no escritório de um dos autores de todo o sistema, né? Por assim dizer. E aí agora a gente vai ver ao longo da tua entrevista que a gente está no meio de um olho de um furacão de um novo sistema. É verdade. Deve ser alguma coisa muito rica. É, eu passo a palavra diretamente, então, para a nossa facilitadora, Daniele. Por favor, palavra aí contigo. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer o convite para estar aqui compondo o programa de hoje, parabenizar a Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina pela iniciativa de promover esse podcast, esse bate-papo, né? A gente vê que consegue agregar um pouco da trajetória profissional de cada um dos convidados, o que acaba inspirando, né, outros colegas, alguns iniciando, outros já há algum caminho, há algum tempo, né, nessa caminhada da advocacia, né, e conciliando tudo isso a debates, né, e hoje aqui falando sobre um assunto extremamente relevante e importante, que é a reforma tributária, né, então, mais uma vez, parabéns pela essa iniciativa de vocês, da OAB de Santa Catarina, e obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês, conversando aqui com o Gustavo, escutando um pouco também da história dele, da trajetória dele, que com certeza inspira a cada um de nós, né? Então, antes até de fazer a pergunta, eu vou falar um pouquinho, passar rapidamente a leitura do currículo do André. O André, ele é advogado e ele está na condição de presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santa Catarina. Ele é professor em curso de pós-graduação, em MBAs, e esteve como conselheiro do TAT de Santa Catarina e do CARF. Feitas essas considerações, né, sobre o breve currículo, mini currículo do o nosso anfitrião de hoje, né, eu vou passar minha pergunta para o Gustavo. Bom, Gustavo, você foi sócio conselheiro do escritório Ulloa Canto, né, como você comentou há pouco. Me corrija se estiver errado, entre os anos de 85 e 2017, algumas informações que a gente levantou aqui também. Então, você teve o convívio e a oportunidade de ter a mentoria dos fundadores do escritório, Dr. Gilberto de Ulloa Canto e Condorcet Rezende. Conta um pouquinho para nós como que foi essa experiência, essa oportunidade de ter eles como mentores. E a gente tem conhecimento também que há 6 anos você fundou o Brigagão Duque Estrada Advogados, né? O que você poderia destacar sobre as suas atividades, né, dentro do escritório que você fundou? Compartilha um pouco da sua experiência com nós. Claro, claro, com muita satisfação. Realmente, quando eu entrei no escritório Olho a Canto, como eu disse, eu passei lá 32 anos. Eu fui de estagiário a membro do comitê gestor do escritório. Eu fui de A a Z em termos de posicionamento do escritório. Mas, realmente, esses dois, eu aprendi muito com várias pessoas lá, João Cordeiro Guerra, Carlos Alberto Liocanto, filho do Gilberto, doutor Gilberto, enfim. Gilberto Liocanto, ele foi para mim. Eu tive dois mentores lá, como você colocou na sua pergunta, Gilberto Liocanto e Condorcet Rezende. O, o Gilberto Liocanto, ele
para mim foi um aprendizado muito excepcional em termos de formação profissional, em termos técnicos, no que diz respeito ao direito tributário. É muito importante na formação de qualquer um, e isso é muito raro, você ter contato com a pessoa que criou aquele ramo do direito. Porque, como eu disse há pouco, o que existia antes de 65 eram legislações federais, estaduais e municipais espalhadas e sem qualquer espinha dorsal que você pudesse dizer, olha, isso aqui tem uma sistemática de elaboração dessas leis, princípios. Não, isso só veio com a reforma de 65, da qual o Rubens Gomes de Souza e Gilberto Gil Canto foram os principais, indiscutivelmente os principais autores. E eu convivi com o Gilberto Gil Canto nos últimos 10 anos dele, e tinha uma convivência muito diária com ele, de pesquisas, trabalhos. Eu era muito jovem naquela época, mas ele sempre deu muito ouvido ao jovem. Então, ele era absolutamente acessível. Então, qualquer dúvida que você tivesse, você poderia ir lá. Não era, apesar dele ter sido efetivamente um medalhão do direito tributário, era uma pessoa absolutamente acessível. Qualquer hora você poderia abrir a porta da sala dele, conversar com ele, fazer perguntas, ou sobre o trabalho com o qual nós estávamos lidando naquele momento, ou qualquer dúvida que tivesse. Então, você poder ir a quem elaborou o Código Tributário Nacional e conversar com ele é algo que é muito raro alguém ter essa experiência. Eu tive com o Gilberto Gil Canto. E no segundo não, eu colocaria no mesmo nível, no mínimo, como mentor, foi o Condorcet Rezende. E até talvez eu o colocaria num nível mais elevado, porque ele não foi só o meu mentor técnico, ele foi o meu mentor pessoal também. Ele teve uma importância muito grande na minha vida, eu convivi com ele durante esses 32 anos, de uma forma muito próxima, entendeu? E eu devo a ele ensinamentos que dizem que vão de A a Z, como eu falei há pouco em relação à minha carreira no Lil Canto, foi de A a Z em termos de assuntos que nós debatemos e conversamos. E eu perdi meu pai no meio desses 32 anos, eu perdi meu pai, e o Condorcet, eu recorria ao Condorcet muito com perguntas que eu queria fazer ao meu pai, eu fazia para ele. Para vocês terem uma ideia, quando eu resolvi ir para o BDE, quando eu resolvi montar o meu escritório Brigagão Duque Estrada, eu tinha uma decisão, tinha um marco que eu não sairia de jeito algum. Eu não sairia do escritório enquanto Condorcet Rezende estivesse lá. E só saí depois que ele não foi mais ao escritório. E mesmo assim, ele jamais soube que eu saí do escritório. Enfim, o Condorcet Rezende era um gênio, de uma inteligência, assim, era uma águia, era uma pessoa que tinha uma cultura impressionante, vastíssima, e aprendi muito com ele. Aprendi muito com esses dois. Eu devo a minha formação profissional a esses meus dois mentores, Gilberto Gil Canto e Condorcet Rezende. Agora, você me perguntou como é que é. E o Brigagão Duque Estrada, como é que surgiu? Ora, surgiu de uma vontade que eu tive numa determinada fase da minha vida de fazer um voo solo, entendeu? Quando eu entrei no escritório Gil Canto, havia 12 advogados e 3 estagiários. E depois o escritório foi crescendo. Quando eu saí de lá, tinha mais de 150 advogados, uma coisa assim, mais ou menos. Então, era um outro escritório com uma outra feição e tal. E eu tinha muita saudade daquele escritório boutique, que você chegava e elaborava aquela de uma forma, não de uma produção, enfim, era um negócio mais tailor-made, entendeu? Mais artístico e tal. E eu tinha isso na cabeça, e eu quer saber, eu vou fazer um voo solo e vou começar assim. No futuro eu vou saber se vai crescer, se não vai. Já está crescendo mais do que eu gostaria, com uma celeridade maior do que eu gostaria. Estou no escritório Rio, São Paulo e Brasília.
Mas, e aí, o que que eu fiz? A minha equipe veio comigo, a minha equipe do, que trabalhava comigo no escritório, ela veio toda comigo. Eu já conheci o Roberto Duque Estrada de décadas. Ele trabalhava com uma outra pessoa pela qual eu tenho também uma admiração muitíssimo grande, que era Alberto Xavier. Era muito amigo do Alberto Xavier. Almoçávamos juntos, ele me dava dicas de viagem. Enfim, era uma pessoa muito próxima que sempre estava na BDF, uma outra instituição que eu também tenho um amor muito grande, que é a BDF. A BDF e CESA, né, que são minhas duas instituições do coração. Mas o Roberto sempre foi o braço direito do Alberto Xavier. E eu tinha sempre por ele uma admiração muito grande. E quando morreu o Alberto Xavier, eu estava nessa vontade de fazer o meu voo solo. Falei, quer saber? Vamos juntar as equipes, que as equipes são complementares. Hoje em dia todos fazem tudo, mas naquela época eu tinha uma especialidade muito forte na tributação indireta e o Roberto tinha na tributação direta. E aí vamos juntar equipes, transformamos os sócios que eram mais seniors, né, em sócios do escritório. Nós somos 5 sócios no escritório, mais que é o Rodrigo Caserta, Eduardo Muniz e a Ana Cristina, e formamos a sociedade. E a sociedade é uma maravilha. Às vezes eu fico pensando, por que eu não fiz isso antes, né? Mas aí me vem o Condorcet na cabeça, não podia ter feito isso antes. Como também vem a cabeça do Roberto, o Alberto Xavier, e falou, eu também não podia fazer isso antes. Então foi feito nesse momento, e acho que foi o melhor momento de todos. Nós atuamos, como o Roberto diz com muita propriedade, nós somos full service em tributário. Em tributário, nós fazemos absolutamente tudo, direito internacional, direito internacional, que é a especialidade do Roberto, que era do Alberto Xavier, contencioso em todos os níveis, consultoria, pareceres, reestruturações, planejamentos fiscais, tudo. A gente faz absolutamente em todos os tributos. E agora estamos enfiados nesses tributos que estão vindo aí para já poder atender os nossos coitados deles, os nossos clientes que vão ter que enfrentar essa reforma tributária. Bom, como é rico, né, a gente escutar um pouquinho da trajetória de um grande profissional como você, Gustavo. Outro dia eu escutei uma frase que falava o seguinte, que é junto dos bons que nós nos tornamos ainda melhores, né? E como é bacana ver a sua história, você falando dos grandes mestres que você teve lá no início, né? E que oportunidade incrível, né, de ter como mestre alguém que foi responsável pela criação, né, do Código Tributário, e seguido a isso, você também acabou tendo essa aliança com grandes nomes também, que são seus sócios, né? A gente que atua na área tributária, a gente lê, né, pareceres, as obras de vocês, então, assim, é muito bacana mesmo escutar essa trajetória. Obrigada, Gustavo. Vou passar para o André para ele dar continuidade. Obrigado, Daniele. Pegar o gancho aí, né, Gustavo? Para quem de repente e eventualmente não saiba, o Condorcet é pai do Bernardinho, né? Do vôlei. Isso. É isso, né? É isso, Então, sim. digamos assim, é genial, né? A pessoa que está ali no direito, aí daqui a pouco tem um filho que é um expoente de nível mundial, né? Como técnico, né? E aí tu falou, ele peguei mentoria com o Condorcet, né? E aí daqui a pouco o filho Exatamente. também deve ter sido mentorado e mentora hoje em dia muita gente, né? Muito legal, né? Para quem não conhece o Condorcet Rezende, basta olhar para o Bernardinho e entender as origens dele, sobre todos os aspectos, de determinação, de ética, de absoluto conhecimento do que faz, enfim. Condorcet é aquilo ali. E até estética também, assim, um pouco Isso, dá para ver verdade. que é família ali, né? Exatamente. Que a fruta não caiu longe do pé. Dois do pé, Mas exatamente. tinhas falado que está aí enfiado na nova tributação, e aí eu vou na terceira pergunta, engatado nesse assunto. Falar da reforma aí do consumo,
ela foi votada aí na primeira etapa, digamos assim, né, na Câmara dos Deputados em julho, e agora falta a votação no Senado, né? Tivemos aí nesses dias agora, sai do regime de urgência, não sai do regime, a gente está nesse nebuloso tempo, se vota agora, se vota depois, se vota esse ano. Bem, tens esperança aí de haver alguma alteração do texto votado na Câmara, que ele seja, de repente, melhorado, aprimorado, aprofundado ao menos os debates no Senado? Essa é a primeira mini pergunta, né? E mais, e na sua visão, ah, se a reforma tem mais pontos assim positivos ou negativos? Se vai elevar ou não a nossa carga tributária? Certo. Olha, André, essa pergunta a respeito do Senado Federal, ela me remete à PEC 45. A PEC 45 foi sendo elaborada pelo CECIF nos últimos 10 anos, e nós atravessamos reforma tributária, atravessamos a Covid, a pandemia, discutindo essa reforma tributária, e havia muitas questões que nós colocávamos como de mudança necessária, até que essa PEC 45 entrou na Câmara dos Deputados. Quando ela entrou na Câmara dos Deputados, ela foi objeto de um assodamento repugnante por parte da Câmara dos Deputados. Foi votado em regime de urgência uma reforma tributária que alterava a Constituição de forma disruptiva, absolutamente disruptiva e cheio de pontos que deveriam ser discutidos de forma aprofundada com a sociedade, né, representada ali pelos parlamentares. Mas criou-se um grupo de trabalho que em tantos dias ali já soltou um relatório o texto foi liberado com 48 horas de antecedência da votação. Ninguém conhecia direito o texto, os parlamentares não conheciam direito o texto. Isso foi posto para votação, sendo permitida a votação remota de um texto, uma PEC, uma alteração da Constituição Federal, que tinha aquela importância, e houve alterações do texto durante a votação. Surgiu um tributo novo durante a votação. Surgiu aquela emenda, aquela Constituição, aquela contribuição dos estados sobre produtos primários semi-elaborados, surgiu no meio da votação. E aquilo foi votado assim e tal. Quando chegou no Senado, chegaram também milhões de regimes específicos, diferenciados, favorecidos, com esse negócio completamente truncado, que ninguém tem direito. E também um negócio que já vinha da reforma da Previdência, já tinham feito isso, mas agora fizeram com a reforma tributária. A regulação desses regimes diferenciados, específicos e favorecidos, eles não estão dentro da Constituição. Só estão lá. Por exemplo, você abre a Constituição, estão lá os regimes específicos. Para você ver quais são os diferenciados, você tem que ir para a emenda constitucional 132. Porque esses regimes estão regulados topograficamente, somente na emenda constitucional 132. E os favorecidos estão em ambos os textos. Então, quer dizer, é uma confusão topográfica, inclusive. Isso veio tudo da Câmara, dessa forma. Então, quando chegou no Senado, a conversa foi outra. Houve o debate nas comissões, eu mesmo fui lá fazer, tanto na PEC 45 quanto nos PLPs 68 e 108, eu estive lá em várias audiências públicas, colocando as posições, conversando com os senadores, mostrando onde é que estavam os equívocos nevrálgicos desse sistema que está se propondo. Então, no Senado, houve, sim, uma recepção muito maior dos contribuintes. No que diz respeito a esses PLPs, aí nós temos um outro problema, que, a meu ver, é até pior. A elaboração desses dois PLPs, o 68 e 108, foi feita por grupos de trabalho compostos exclusivamente por representantes da Fazenda Nacional, estadual e municipal. Só os fiscos participaram. Quem paga a conta, os contribuintes? Não. Eu mesmo, na qualidade de presidente do SESA, fiz, juntamente com o presidente de outras instituições
representantes da advocacia, ASP, MDA, Cinza, IAB, OAB de São Paulo, que nós fizemos pedidos para integrar esses grupos, para poder opinar. Porque nós somos quer dizer, os tributaristas de cada uma dessas instituições, né? Opinar a respeito daquele assunto. Não foi aceito. O que aconteceu? Surge aí um projeto absolutamente enviesado, favorável a tudo aquilo que a Fazenda quer, na relação que ela estabelece com um contribuinte. É um regulamento de ICMS, esse dispositivo 68, 400 artigos, que simplicidade é? 400 artigos. Enfim, mas também não culpa a Fazenda, não. Se colocassem todos nós, contribuintes, para fazer um projeto de lei, ia sair tudo enviesado para o lado do contribuinte. O que teria que ter sido feito? Junta os dois, faz um consenso e apresenta ao Congresso Nacional um projeto de lei que seja palatável, que resulte do consenso entre as partes que estarão ali, que são interessadas nessa relação. Aí muita gente pode dizer, eu tive com o Cassiano agora no Congresso de Gramado, e ele disse uma frase que eu adorei. Ele disse assim, olha, quando você entrega um projeto de lei que foi elaborado só para a Fazenda, por mais que você tenha a possibilidade de ir lá e apresentar em audiências públicas, com conversas com senadores, enfim, quais são as opiniões que diz respeito à mudança dessa estrutura que está sendo proposta, você já chega no Congresso perdendo de 7-1. 7-1 é um placar que nos causa trauma, por isso que eu usei ele, entendeu? Aliás, ele usou esse placar. Você já chega perdendo de 7-1, porque já está tudo lá montado de um jeito que você sabe que não vai funcionar e tal, e você vai ter que lutar muito mais para chegar à posição de equilíbrio nessa relação, se é que a gente vai algum dia chegar lá. Então, quer dizer, para mim, o Senado, sim, respondendo a sua pergunta, o Senado é absolutamente fundamental. Eu tenho esperança demais de que a coisa vá tomar um outro rumo, como ocorreu com a PEC 45, apesar de que eles não conseguiram salvar a PEC 45, está cheio de equívocos. Porque eu falo agora tentando responder a sua segunda pergunta, que teve mais pontos positivos ou negativos. Ela teria uma série de pontos positivos se ela fosse feita de acordo com a texto original da PEC 45. Teria, sim. Alguns discutíveis, mas a maioria deles, sim. Por exemplo, simplicidade era um dos princípios que regiam a PEC 45 originalmente, a reforma tributária. A proposta era, vamos substituir 5 tributos por 3. IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, por IBS, CBS e Imposto Seletivo. Nós substituímos o quê? Que simplicidade foi essa? Nós substituímos 5 tributos por outros 5. Porque são aqueles antigos, mais IBS, CBS, IS, Imposto Seletivo, mais a tal da contribuição na exportação de produtos semi-elaborados, primários semi-elaborados, e mais o IPI, Zona Franca de Manaus, que é um absurdo, meu Deus. Isso foi um retrocesso que não tem tamanho. Então, que simplicidade foi para o espaço? Nós tínhamos aquela questão da alíquota uniforme e fim dos benefícios fiscais. Lutei muito contra isso na época da discussão da PEC 45 lá atrás, antes de entrar para o Congresso Nacional. Eu falei, isso é um absurdo. Com alíquota uniforme, você fere a isonomia. Uma alíquota só, você fere a isonomia. A ferir a isonomia não é só tratar desigualmente pessoas que são iguais. Tratar igualmente pessoas que são desiguais também fere a isonomia. Então, a alíquota uniforme, acabar com o benefício fiscal. Também, isso aí, meu ver, você tira a extrafiscalidade. O que teria sido do Brasil e do mundo na época da pandemia se não fosse a extrafiscalidade? Isso foi chutado no Congresso Nacional, mas a ideia inicial era essa. O federalismo de cooperação era outro objetivo da Constituição. Isso, obviamente, é louvável. Mas quando a gente vê criarem o IPI Zona Franca de Manaus, o que é o IPI Zona Franca de Manaus? O IPI ia ser extinto, ia ser substituído pelo IBS, pela CBS, melhor dizendo, que é o federal, e pelo imposto seletivo. Toda a parte de incidência de circulação e produção de bens seria pelo CBS, e na parte do IPI, que é um excise tax, ou seja,
que tenta evitar a, ou melhor, que tenta tributar mais gravosamente produtos menos essenciais, você usava o IPI para isso, passou a se usar o seletivo, com uma roupagem, a meu ver, pior, porque criou-se lá a possibilidade do imposto seletivo atingir externalidades negativas contra o meio ambiente, contra a saúde. Mas tudo faz mal à saúde. O ovo já fez mal à saúde, já fez bem, o vinho já fez bem, já fez mal. Enfim, isso aí abre um campo de possibilidades. Entendeu? Agora, no PLP, a gente tem lá, sei lá, 8 atividades que vão estar sujeitas ao imposto seletivo. Está vendo? Olha, o imposto seletivo só incide. Pode mudar isso a qualquer momento para uma outra lei complementar. Então, para mim, o imposto seletivo é algo que a gente tem que ter muito cuidado. É um tributo cumulativo, é um tributo que integra a base de cálculo dos tributos novos e dos velhos. Ou seja, aquele negócio que não vai ter tributo sobre tributo, caiu por terra também com o imposto seletivo. Isso no projeto de lei. A questão da não cumulatividade, que é um suporte fundamental dessa reforma tributária. A gente está querendo instituir no Brasil um IVA, o suporte da não cumulatividade, que é o que torna o IVA é fundamental. Então, a não cumulatividade vai ser ampla e restrita, era a promessa. E o que fizeram? Em primeiro lugar, condicionaram o crédito ao efetivo pagamento do imposto pelo elo anterior da cadeia. Isso não existe em lugar algum do mundo. Eu estou fazendo isso, conversei com uma das maiores especialistas em IVA do mundo, que é a Rita Della Féria, perguntei isso a ela. Diga-me lá, Rita, existe isso em algum outro lugar do mundo? Não. E eu já disse isso a eles, ao CECIF. Vamos tirar isso aí, porque isso aí é uma anomalia. Mas não, está lá mantido. Outra coisa é esse split payment. Split payment não deu certo em lugar algum do mundo. Quer dizer, não deu certo. Não deu certo dessa forma como está sendo sugerido aqui no Brasil. Tem um estudo feito por encomenda da União Europeia, a Deloitte responde não, o split payment não vale o custo-benefício. Você arrebenta com o fluxo financeiro das empresas, o fluxo de caixa das empresas, porque o pagamento já é no momento que você vendeu, o dinheiro nem passa pela sua mão, e as empresas estão acostumadas a fazer encontro de créditos e débitos, pagar um tributo só lá no final do período. Isso vai por terra. Um custo operacional enorme, um custo financeiro para a implementação disso enorme. A impossibilidade, na prática, de você discutir seus tributos. Porque o que te resta? Já foi pago na origem, se você estiver equivocado, se o Estado estiver equivocado naquela cobrança, ou o comitê gestor, que é essa figura que surgiu aí, você vai ter que pedir repetição de débito. Você não tem mais como. Você já terá pago na fonte, né? Não tem mais como criar isso. Então, para mim, eu acho que o split payment ele é válido numa situação, quando você está lidando com um setor fraudulento, um setor notoriamente sonegador. Aí já existe isso no ICMS, é o regime especial de fiscalização. Se tiver uma loja de departamento que seja notoriamente sonegadora, você bota um fiscal lá, tem que pagar o tributo todos os dias. Isso aí já existe. Enfim, acho que basicamente é isso. Eu vejo alguns pontos positivos, sim. A questão da guerra fiscal, acho que foi bem tratada nessa reforma tributária. Jogou-se para o destino a tributação, isso efetivamente acaba com a guerra fiscal. Determinou-se que, olha, cada unidade da federação que impuser, tem total liberdade para determinar que alíquota é aplicável. Mas no momento que aplica, vale para todo mundo, vale para todos os setores. Isso aí acaba com a guerra fiscal. Mas já jogando no destino, acaba aí a questão de obrigações acessórias também. Acho que a gente vai ter uma evolução. Mas tem muito mais pontos negativos, eu falei aqui de alguns deles, do que positivos, infelizmente. Espero que a gente que pensa que tem mais negativo do que positivo, a gente queime a língua, né? Porque temos que pensar Eu sempre digo o seguinte, eu vou exercer o meu direito de dizer quantas vezes eu quiser, eu não disse? E tem mais, quando eu morrer, eu vou botar na minha lápide. Eu não disse?
Daniele, a próxima pergunta aí contigo, por favor. Obrigada, André. Bom, eu até, antes até de entrar na pergunta, acho que não tem como a gente tecer alguma consideração, né, sobre até o que o Gustavo falou, que na verdade até nos tranquiliza, né, porque assim a gente vê que às vezes a gente é voto vencido, né. Eu falo que as pessoas precisam acompanhar, entender melhor o que foi aprovado, o que está sendo debatido, né. E aqui eu, particularmente, aqui do estado do Mato Grosso, nossa região é eminentemente voltada para o agronegócio. Essa questão do fim dos benefícios fiscais nos preocupa muito, como o Gustavo falou, né? Essa questão da alíquota uniforme, cada região tem as suas peculiaridades, as suas dificuldades. Quando eu falo do benefício, é porque o agronegócio, muito costuma falar que é privilegiado, e eu defendo muito a bandeira que não se trata de um privilégio, mas sim de uma tributação diferenciada que é justificada, dadas as peculiaridades da atividade, a sazonalidade, variação cambial, né? E que justificaria tudo isso, e que fica uma preocupação enquanto também, além de advogada tributarista, contribuinte, e por estar numa região que provavelmente vai ser muito atingida, né? E eu até fiquei tentada a falar, que eu vi que Gustavo comentou sobre a instituição dessas novas contribuições, né, que é o tema da minha dissertação do mestrado e que é o tema do meu livro, né, que na verdade a gente viu que sorrateiramente, né, no final das discussões, ainda na Câmara dos Deputados, atendendo ao pleito de alguns governadores, né, que obviamente a gente entende que seria para tentar trazer uma certa autonomia dentro do contexto que nós teremos como IBS para esses estados, mas também traz muitas preocupações. Até no meu livro eu trago algumas reflexões, né, sobre violação do Pacto Federativo, a não cumulatividade, considerando só esse detalhe das contribuições. Mas, enfim, só queria fazer esses comentários e vou passar para a próxima pergunta, a quarta pergunta, para o nosso convidado, Gustavo, né? Que paralela a essa reforma do consumo, a gente tem aí a criação do comitê gestor, né, do IBS, e a gente também tem aí discutindo a reforma do processo administrativo tributário. Até ontem a gente estava falando sobre isso, PLP 124, né? Queria escutar um pouquinho, algumas considerações suas a respeito desses dois pontos, Gustavo. Claro. Olha, em relação à reforma do processo administrativo, a ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, ela assumiu a função de mudar o contencioso tributário brasileiro, tanto do lado administrativo quanto do lado judicial, e chamou o Marcos Lívio. Marcos Lívio é um professor da UERJ, no Rio de Janeiro, que coordenou esses estudos, montou-se grupos de trabalho, apresentou-se isso ao senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco abriu as comissões para discussão. Eu estive na CAI discutindo fui convidado para discutir essas mudanças no contencioso tributário. Enfim, a coisa ia indo muito bem, até que surgiu o contencioso do PLP 108. O contencioso do PLP 108 é uma loucura, porque a simplicidade que se propunha era de substituir, com aquela substituição de tributos que acabou não havendo. A ideia inicial era de que fosse um IVA federal, depois os estados não aceitaram isso, aí virou o IVA dual, que existe na Índia, Canadá, mas ficou o IVA dual, mas era a mesma legislação, são tributos irmãos, que tem que seguir os mesmos pressupostos de incidência e, portanto, com a mesma legislação, que é exatamente o PLP 68, que é o outro, é uma fato gerador ao mesmo, base de cálculo ao mesmo, contribuinte ao mesmo, tudo é a mesma coisa, com pouquíssimas diferenças, mas mínimas. É uma legislação só. Isso aí substitui 27 legislações de CMS, 5 mil e poucas. 5 mil e poucas não, porque os municípios que cobram ISS é muito pouco. Mas são milhares, de qualquer forma, legislações de ISS, enfim, regulamentos e tudo mais. A gente vai ter um corpo só.
Isso é muito bom. Agora, o que adianta isso se a interpretação dessa norma única vai ser feita por 27 estados? Você vai ter as 3 fiscalizações na sua empresa, verificando se a parte do IBS que interessa aos municípios foi paga, a parte do IBS que interessa aos estados foi paga, porque tem essa competência compartilhada entre estados e municípios, e ainda tem da CBS federal. Ah, não, mas tem lá convênios e não sei o quê. E se isso não funcionar? Você vai ter efetivamente 3 fiscalizações em cada uma dos estabelecimentos dos contribuintes. Em cada um dos estabelecimentos dos contribuintes. Aí tem um auto de infração. E você vai para o IBS, você vai para 27 órgãos de primeira instância. 27 órgãos de primeira instância. E depois recursos para 27 conselhos de contribuintes. Aí depois obviamente, haverá decisões que vão ser discrepantes. Quem vai uniformizar isso? Um conselho superior, como existe em qualquer conselho de contribuinte, que vai ser no âmbito nacional, vamos chamar, não é federal, mas é nacional, que vai fazer a harmonização dessas decisões, tá? A uniformização dessas decisões, a uniformizar a jurisprudência. Mas não basta isso. Por quê? Porque terá ocorrido de forma paralela também o julgamento federal, que aí vai para as DRJs, vai até acabar no CARF, e vai chegar um momento em que vai ser proferida uma decisão sobre a CBS, porque isso aqui é IBS, agora vai ter a CBS. E aí nós chegamos numa situação em que para o IBS entendeu-se X e para a CBS entendeu-se Y. E aí nós vamos para um outro órgão que vai harmonizar essa jurisprudência entre CBS e IBS. E esse órgão, pasmem, não tem a participação de contribuintes. Esse órgão não é um órgão paritário, ele que vai uniformizar a jurisprudência, a relação entre fisco e contribuinte, ela vai ser uniformizada por um órgão do qual quem paga a conta não participa. Isso é um absurdo. Isso vai transformar a vida no inferno. Imaginem isso transposto para o judiciário, que aí eu também vou ter decisões nos TJs, vou ter decisões nos TFRs, vou ter tudo, depois vai para o... Gente... Um dia desse me ligou uma jornalista da Folha e me disse assim, vem cá, vocês tributaristas, vocês querem tanto atacar essa reforma tributária porque ela vai simplificar a coisa de tal modo que vocês vão perder trabalho? Eu falei, minha filha, você está louca. Eu vou ter que quadruplicar meu escritório aqui para atender os anseios dos meus clientes, porque isso vai ser efetivamente um inferno. O comitê gestor é um mal necessário. Ele é tão poderoso que já dizem que ele é o quarto poder executivo, legislativo, judiciário e o comitê gestor. Porque ele é poderoso ao extremo. Mas ele tem que existir. Ele tem que existir, porque se não for através dele, nós vamos ter que lidar com as 27 administrações estaduais e as milhares de administrações municipais. E como o tributo é no destino, imagina a loucura que seria, melhor dizendo, se não houvesse comitê gestor. Que aí o contribuinte teria que verificar qual é a alíquota de destino, como é que é, se está correto, se não está, enfim. Acho que o comitê gestor é um mal necessário, mas é um mal que é necessário. Bom, obrigada, Gustavo. André, fique à vontade para fazer a próxima pergunta. Pode deixar. Gustavo, além do que a gente falou até agora, que é reforma do consumo, né, para deixar o ouvinte bem ligado, tudo isso que a gente falou é reforma tributária do consumo, nós temos aí também outras reformas tributárias, né? A exemplo da renda, do patrimônio, da folha de salários, e nós temos PLs, né, que tratam da renda. O que tratava da renda foi até arquivado pelo Senado. Temos ainda na renda o PL dos juros sobre capital próprio, né? Enfim,
E o que achas assim dessas reformas correrem aí em paralelo, né? Achas que elas, à medida que elas evoluem, elas estão ordenadas ou a coisa está numa velocidade que a gente não consegue nem respirar, pensar e ver o que vai acontecer? Olha, André, bom, em primeiro lugar, acho que eu tenho que fazer uma ressalva, eu tenho que estabelecer uma premissa antes, ou trazer a vocês um pensamento preliminar, que essa reforma tributária ela não deveria ter existido antes de uma reforma administrativa do Estado. Você, em primeiro lugar, você tem que secar o Estado está inflado, já era inflado por natureza, depois da pandemia ficou mais inflado ainda. Então, nós teríamos que ter feito uma reforma administrativa prévia para que esse alto padrão de carga tributária necessária a todas essas despesas públicas, a satisfação de todas essas despesas públicas, não existisse mais. Porque todo mundo diz, não, nós estamos com o imposto ao consumo com a maior alíquota do planeta. Essa alíquota que foi estabelecida, a gente estava lá disputando com a Hungria. Agora nós ultrapassamos a Hungria. E certamente será muito maior, porque a alíquota efetiva ela é diferente em cada município, porque cada alíquota é estabelecida pela União Federal, pelo Estado e pelo município. Então, portanto, eu tenho alíquotas efetivas de IBS espalhadas por aí, que são enormes. A gente está com a maior do planeta. Aí dizem, não, mas isso é compatível com o que nós tínhamos antes da reforma. Ora, por isso é que a reforma administrativa deveria ter vindo antes, porque você diminuía o Estado e aí você poderia ajustar o novo sistema a algo que produzisse uma receita muito menor com carga tributária. A reforma, a meu ver, deveria ter sido feita de forma sistemática, como foi feita por Gilberto Gil Cantos em 65 e o Rubens Gomes de Souza. Uma sistematização, criou-se um sistema todo de uma vez só. Viu-se a interatividade entre os tributos estaduais e municipais, qual a sobrecarga que isso geraria em cada setor, entendeu? De forma concomitante. Porque se você cria uma tributação, cria outra aqui, e não existe na criação desses três tributos uma análise conjuntural, você acaba criando sobrecargas de cada um desses três setores sobre o mesmo contribuinte. E nós somos vítimas disso, né? Nós somos uma das piores vítimas disso. Então, mas não foi feito assim. Determinou-se que, em primeiro lugar, seria feita a reforma tributária, em segundo lugar, seria feita a reforma da renda, e, em terceiro lugar, seria feita a reforma do patrimônio. Mas o pior dos mundos acabou acontecendo. Não aconteceu nem a concentrada, nem a fatiada. A gente passou a ter todas essas reformas sendo realizadas a um só tempo, mas de forma completamente atabalhoada e desencontrada. Daí lá atrás veio esse projeto de lei 2337, que era um conjunto de maldades, né, no que diz respeito à incidência do ICMS, do Imposto sobre a Renda, e lá estava a tributação dos dividendos, que é um retrocesso, é um absoluto retrocesso. Porque nós tivemos os dividendos tributados tanto na pessoa jurídica quanto na física durante 70 anos. Você tem três possibilidades de tributar o lucro. O lucro se forma na PJ e acaba nas mãos do cotista acionista. Ou você tributa só aqui nessa ponta, na PJ, ou você tributa só no acionista, ou você tributa nos dois. Nós adotamos essa tributação bifásica, vamos chamar assim, durante 70 anos. Não deu certo. Foi distribuição disfarçada de lucros. Enfim, nós tínhamos um pessoal que era especializado nisso, de tanto caso que chegava, que era só relacionado a isso. Trazia uma complexidade, insegurança jurídica, abarrotamento do contencioso administrativo judicial, ou seja, não valia a pena. E tem outros milhões de motivos econômicos para que essa tributação não ocorresse não fosse modificada novamente para ter a bifásica, porque em 90 nós fizemos a tributação concentrada na pessoa jurídica com isenção na distribuição. O 2337 queria voltar à tributação bifásica. E aí, revogando a isenção. Aí nós juntamos 207 instituições.
fizemos um grupo, esse grupo foi aumentando, aumentando, aumentando. Criamos um grupo de 207 instituições representativas de todos os setores da economia em todas as regiões do país. Apresentamos, quando isso chegou no Senado, porque a votação na Câmara dos Deputados foi com aquela mesma assodamento a que eu me referi há pouco. Quando chegou nas mãos, chegou ao Senado, isso foi para as mãos de um senador chamado Ângelo Coronel, da Bahia. Nós entregamos 4 manifestos, 207 instituições, entregamos 4 manifestos ao senador Ângelo Coronel, demonstrando as ineficiências que essa tributação causaria. Ele se convenceu e sentou em cima do projeto. O projeto não saiu dali, das mãos dele, que foi um ato, em primeiro lugar, de coragem, porque havia uma pressão muito forte, em segundo lugar, de consciência de que aquilo seria uma destruição do nosso, um retrocesso absoluto no nosso sistema tributário. Mas tinham lá várias previsões. Tinha essa questão da JCP, que estava prevista no 2337. Isso acabou se transformando em um outro PL, que foi encaminhado pelo governo federal, depois objeto de um outro projeto de lei. Agora está se discutindo se vai tributar isso, aumentar a alíquota de 15% para 20%. O JCP é absolutamente essencial como uma forma de financiamento das pessoas jurídicas. É uma jabuticaba que deu muito certo, inclusive está sendo copiada no exterior. Nós tivemos a criação do Comicotas, né, Comicotas para fundos fechados exclusivos. Aí eu acho que foi uma medida correta, a meu ver. Houve a tributação das empresas offshore, que também foi uma forma que me pareceu que seria era algo adequado, tendo visto o cenário que nós vivíamos. Teve uma série de outras medidas que foram sendo aprovadas aí, como a atualização do valor de bens imóveis, enfim. Mas o que acabou acontecendo foi que todas aquelas propostas que estavam lá no 2337 foram sendo aprovadas aqui e ali. Agora, questões que efetivamente interessam para quem paga a conta, que era o reajuste, por exemplo, das faixas que possibilitam alguém estar no simples ou alguém estar no lucro presumido, isso aí ninguém fala. As questões da atualização da faixa de isenção para R$ 5.000, promessa do nosso presidente de campanha, também ninguém fala. Ou seja, você ainda vai para a emenda constitucional 132, ela é a reforma tributária do consumo, você acabou de dizer. Mas ela tratou de TBI, tratou de IPCMD, IOF. Tratou de tudo. Criou-se um absurdo, que é o imposto sobre transmissão de doações, agora por esse PLP 108, o imposto sobre transmissão de doações, ITD, numa situação de distribuição desproporcional de lucros. Nós 3 somos sócios, cada um com 33,33%, mas você, André, por um motivo qualquer, de mérito, você mereceu mais lucros, nós decidimos, Daniel e eu, que você merece mais, você ganha 80%, eles entendem que é uma doação nossa para você e vai comprar ITD nisso. Olha só aquilo que eu falei da sobrecarga de incidências, entendeu? Mas é isso, respondendo à sua pergunta, não. A forma como as reformas estão sendo feitas não são nada ordenadas e eu acho que levam a um resultado muito ruim. Agradeço, né? E acaba com que a gente vem muito ao encontro do que nós pensamos também. Isso aí a gente vai experimentar daqui para frente como que fica também as regulamentações, né? A gente está aí, como a gente conversou no início, à beira de votação no Senado. Espero que a gente tenha aí um pouco mais de tempo também para aprofundar, maturar mais alguns assuntos, né? Ver se a gente consegue melhorar, né, alguns cenários aí. Mas tá bom, Gustavo, muito obrigado. Eu passo para a Daniele para fazer a 6ª pergunta. Tá bom. Obrigada, André. Bom, Gustavo, atualmente você está no seu 2º mandato, né, como presidente do CESA, e agora
queria fazer uma pergunta mais voltada para a advocacia propriamente dita, né? Dentro desse contexto da reforma tributária, né? A gente sabe que hoje a realidade da maioria dos escritórios no nosso país é a realidade de escritórios que estão na condição de optantes do Simples Nacional, alguns enquadrados no lucro presumido, né? Com relação à reforma tributária, como é que vai ficar a tributação das sociedades de advogados? Olha, a questão, nós tivemos uma luta fortíssima em relação a isso. Logo que surgiu a PEC 45, lá foi aprovada na Câmara dos Deputados, eu disse isso no início da nossa conversa. Antes não ia ter extrafiscalidade alguma, não poderia ter nenhum regime que fosse diferenciado. Depois, quando foi aprovado pela Câmara dos Deputados, veio para o Senado, aí surgiram regimes de todos os tipos, diferenciados, específicos e favorecidos, como eu já falei há pouco. E aí, nós sempre tivemos, sociedades profissionais, não estou falando da sociedade de advogados só não, estou falando de todas as sociedades, médicos, dentistas, arquitetos, contadores, enfim, engenheiros, todas essas sociedades sempre tiveram uma tributação diferenciada em relação a todos os demais prestadores de serviço, que se justificava, por quê? Porque lá no início, lá em 60 e poucos, quando se criou o ISS na reforma de 65, quis se dar um tratamento diferenciado ao autônomo em relação ao ISS, para que ele não incidisse percentualmente sobre os rendimentos desse autônomo, porque senão o tributo municipal seria um segundo imposto de renda. Então especificou-se que esse tributo seria fixo. Seria fixo. E aí depois, quando em 68, Decreto-Lei 406, viu-se que, olha, essa especificidade que existe em relação aos autônomos, que não podem ser tributados pelo ISS de forma percentual, só fixa, porque senão seria bitributado, teria que existir também em relação às sociedades profissionais, porque a responsabilidade é pessoal. Então, as sociedades nada mais são que um aglomerado de autônomos trabalhando juntos. Então, aí estendeu-se essa tributação fixa para as sociedades profissionais. Os municípios nunca aceitaram isso. Quando veio a Constituição Federal de 88, eles disseram que não tinha sido recepcionado. O Supremo, por 11-0, derrubou isso. Depois criaram lá aquela maluquice de que as sociedades tivessem natureza empresarial, teriam que pagar percentualmente. Isso foi para o Supremo. Ganhamos de 7-1. Inclusive, eu sustentei oralmente nesse julgamento do Supremo. Depois teve STJ dizendo que não tinha revogação tácita. Enfim, todos os tribunais superiores mantiveram esse regime diferenciado para nós. No Congresso Nacional, tentaram revogar isso várias vezes, na Lei Complementar 116, na 157, na 175, com alguns PLPs diferentes, PLPs mesmo, que era a Lei Complementar. Nunca o Congresso Nacional aceitou isso. Portanto, era um regime específico nosso que era abençoado pelo Poder Judiciário e pelo Congresso Nacional. Aí foram 44 instituições que nós reunimos. E nós partimos para o Senado Federal dizendo o seguinte: olha, enquanto não se propunha nenhum tratamento especial a nenhum setor, nós nunca solicitamos algo que fosse específico que atendesse à nossa especificidade. Mas se isso vai ser apresentado agora dessa forma, com regimes de todos os jeitos, para bancos, para bares, para restaurantes, para parques de diversão, parque de diversão tem regime específico. Então, calma aí. Se vai entrar se abriu-se a porteira, as sociedades profissionais que têm um regime específico há 55 anos têm que ser tratadas de forma diferenciada. De forma específica. Nós queríamos um regime específico. Nós não pedimos um regime favorecido, um regime diferenciado, com redução de alíquota. Nós pedimos um regime específico, que era exatamente a alíquota fixa, que nós utilizamos por 55 anos. Mas não foi isso, não sei qual foi a conversa política que houve, que acabou nos jogando lá para o regime diferenciado de 30% de redução. 30% esse que eu não entendo por quê, porque existe regime diferenciado de 60% para jornalismo, por exemplo. Qual é a diferença de essencialidade nossa advocacia para o jornalismo? Nenhuma. Pelo contrário. O jornalismo, por que ele é importante? Porque sem ele a democracia não vive e porque você não tem liberdade de expressão. E quem defende ambos esses direitos? Somos nós, advogados.
Nós temos o artigo 133 da Constituição Federal que diz que nós somos essenciais à administração de um dos poderes da República. Quem tem isso? Então nós tínhamos que estar nos 60%. Isso é uma briga que ainda continuará depois. Depois a gente continua isso. Mas acabou que as pessoas, as sociedades de advogados, entre os médicos, dentistas e tudo mais, acabaram tendo lá um tratamento de redução de 30%, antes disso que nada. Nós temos, mas mesmo assim, tem um aumento de carga tributária violento, que vai para 18%, quem está no presumido está pagando 3,65%, e ISS é fixo, você tem um aumento aí que chega a 500%. Entendeu? Agora, as sociedades que estão no Simples, essas, a meu ver, estão sofrendo uma emboscada, uma real emboscada. Porque foi-se lá e se disse, em primeiro lugar, queria acabar, a ideia do Bernardo Pires era acabar com Simples. Mas depois, como tem regulamentações constitucionais e tudo, a mesma coisa da Zona Franca de Manaus, não pode acabar. Então vamos manter, mas vamos manter de uma forma que... o que acontece? As empresas são simples, elas podem optar pelo Simples ou optar pelo regime do IBS-CBS. Só que, pela regra dela, pela regra do Simples, ela não tem direito a crédito, como já não tem hoje, mas quando ela vende ao seu cliente, ela proporciona o crédito equivalente ao IBS-CBS, que está lá embutido no valor único que ela paga, mínimo, minúsculo. E não ao valor do IBS-CBS que incidiriam aqui. Incidiriam nessa prestação ou venda de mercadorias, prestação de serviço ou venda de mercadorias. Hoje em dia, no PIS e COFINS, você oferece ao seu adquirente um crédito genérico, geral, de 9,25. E não é um valor que compõe do PIS e COFINS, que compõe lá o valor do imposto do tributo que ela paga unificado. Agora, se você vai para o Simples, oferecendo para o mesmo cliente, por um preço de 100, e oferece um créditozinho desse tamanho, e vai alguém que está no IBS, um escritório de advocacia que está no IBS-CBS, e oferece um crédito de 26,5%, quem é que o cliente vai ficar? Entendeu? Então, se me buscar, aí como é que o Simples sai dessa? Migra para o IBS-CBS. E aí tem um aumento de 500%. Então, para mim, é uma emboscada. É uma emboscada que a gente está aí. As sociedades de advogados, elas vão ter... E se vier ainda dividendos, que ano que vem vai ser proposto de novo. E se vier esse TD louco a que eu me referi há pouco, em toda a distribuição desproporcional, quem é que não faz distribuição desproporcional? Todos fazem. Todos fazem. 90% dos escritórios de advocacia e de qualquer outra sociedade simples ou limitada, elas fazem distribuição desproporcional. Só a SEAC que não tem, mas os demais têm. E vai ser considerado doação. Pela diferença entre o valor recebido e o valor previsto no contrato social. Não, então, respondendo a sua pergunta, a tributação da sociedade de advogados vai aumentar bem, aliás, a tributação dos serviços, de uma forma geral, vai ser aumentada de uma forma muito maior do que aquela que já será grande da indústria. Realmente é preocupante, né? Daí a gente até se questiona, né? Como é que a gente vai repassar isso daí para o nosso cliente de uma forma que hoje, né, no contexto atual, né, já não é tão simples a gente de lidar, e a gente está num cenário bem melhor do que vem por aí, né? A gente começa a pensar em como que a gente vai fazer isso dentro desse novo contexto, né? Vai ficar complicado até mesmo para nós, da advocacia, nós que somos tributaristas, né? A gente vai ter que repensar na nossa... A gente consegue enxergar isso com mais facilidade. E o que eu vejo muito é que colegas nossos, até de outras especialidades, e muito mais os cidadãos, porque a reforma tributária é boa, por que você não gosta dela e tal? A gente acaba tendo que sofrer críticas ainda por tentar defender e tentar alertar os setores, né, do que está vindo. Exatamente. É bem o que você acabou de falar mesmo, Gustavo. A gente que acompanha, a gente parece que tem uma noção. Você vai para alguns congressos, você vai para alguns debates, você vê a realidade, né? Todo mundo na mesma página, chegando à mesma conclusão. Quando você vai
para a sociedade é uma visão completamente distorcida. Você vê que realmente não se tem noção do que está sendo discutido e do impacto disso lá na frente, né? Bom, mas não vou me estender. Obrigada, Gustavo, mais uma vez pelo esclarecimento. Volta a palavra para o André. André, com você, fique à vontade. Tá bom. Vou fazer a última pergunta, Gustavo. Nós chegamos ali no final, né? Mas eu ainda, sobre a reforma, né? Daria para fazer outros podcasts, né? Temos aí, como a gente conversou nas duas últimas perguntas aí, reformas do patrimônio e de folha, né? Tens alguma consideração aí para fazer sobre elas? A última, por exemplo, da folha, se criou medidas aí de compensação, né? Medidas compensatórias. Tens algum ponto aí a destacar que tu acha que vale a pena? André, essa aí desperta em mim os instintos mais primitivos. Porque, em primeiro lugar, pelo tiro no pé que é essa oneração da folha, né? Porque você vai onerar a folha, você vai, obviamente, dificultar a criação de empregos no país. Então, acho que é o tipo de valores, de montantes que não deveriam ser tributados. Se você tem um que não deveria ser tributado, é a folha de salários, porque ela tem um efeito muito ruim em termos de política fiscal, a meu ver. Mas, enfim, houve essa loucura toda que mostra muito como é que os poderes interagem, né? Você tem o poder legislativo, judiciário e executivo, que nessa regulamentação da reoneração da folha, isso demonstrou ter sido um desastre, com posicionamentos do executivo completamente contrários daquilo que o legislativo queria. Depois o judiciário entrou no meio, aí fizeram, enfim, foi isso tudo que a gente viu aí nos jornais, deu um muito mau exemplo de como os poderes da República devem se relacionar. Mas, enfim, surgiu, vai ser parcelado no decorrer do tempo, essa reoneração da folha, vai subindo um quarto ao ano, enfim. Isso aí, mas eu acho que a questão maior aqui, ela está exatamente aí nisso que você falou, que são as tais medidas compensatórias. Algumas medidas compensatórias não fazem muito sentido, mas uma chama atenção. Uma chama muito atenção, que é a possibilidade de que a União Federal ela se aproprie de valores esquecidos em conta corrente. Não só de valores esquecidos em conta corrente, mas também de depósitos judiciais não levantados pelo prazo de 2 anos. Ou seja, uma empresa ingressou em juízo para discutir uma determinada questão de qualquer natureza, teve que depositar esse valor lá, e aí, por algum problema de diálogo interno entre o CEO e o CFO da empresa, não houve lá uma comunicação, olha, ganhamos aquele caso, não sei o quê. Passou de 2 anos, um valor que pode chegar a milhões e até bilhões de reais vai para o patrimônio da União. Como se tivesse sendo uma coisa abandonada. Tem aquele negócio que a gente aprende na faculdade, da res nullius e res derelicta, né? Como se fosse algo assim. Uma coisa que se abandonou, como se fosse possível imaginar que alguém vai renunciar a ter dinheiro. Porque você pode até imaginar que eu não queira, por exemplo, esse computador aí, porque eu não quero mais, eu já tenho um melhor e tal. Eu vou, vai ser difícil vender isso, eu deixo em algum lugar, não quero mais. Agora, deixar dinheiro? É de se imaginar que alguém vai deixar de abandonar dinheiro, só se for louco, né? Tem aquele negócio, louco rasga dinheiro, só se for louco, né? Agora, para mim, isso é uma afrontosa violação ao direito de propriedade. E infelizmente, levanta questões éticas quanto à sua adoção. Sim. Você tem um princípio constitucional que é a vedação ao confisco, previsto na Constituição Federal. Esse princípio está completamente violado. E o pior é que, quando nós vemos isso sendo aventado como possível, nós começamos a ficar preocupados, porque a gente tem passado recente situações de confisco que não deram nada certo, que não foram
não resultaram em boa coisa. Como eu disse há pouco, você tem aquela figura da res derelicta e a res nullius. Res nullius é coisa que veio da natureza, enfim, que está coisa que não é de ninguém, coisa de ninguém. A res derelicta é coisa abandonada. Agora, para que haja abandono, a meu ver, é absolutamente essencial que haja a intenção do proprietário da coisa de abandoná-la. E essa intenção tem que ser expressamente manifestada. Expressamente manifestada. Não é por decurso de prazo, não. Olha, se você não reclamar disso aqui, eu vou considerar que você abandonou. Não. Eu tenho que chegar lá e tenho que dizer que isso aqui não é usucapião, não. Usucapião é que é assim. Eu tenho que expressamente chegar e dizer que a coisa que eu não quero mais. Isso aí não pode ser, isso aí é como se fosse uma coisa esquecida e coisa perdida. Se você perde alguma coisa, você tem ou que tentar notificar o dono ou que entregar às autoridades. Se alguém procurar isso aí, você, por favor, entregue, porque essa coisa. Se você não fizer isso, você comete um crime. Tem um crime previsto para isso. É o crime do artigo 169 do Código Tributário, do Código Penal. Entendeu? Agora, como é que o Estado toma uma medida que, se ele fosse uma pessoa, um cidadão, estivesse ali exercendo a atividade privada, ele poderia ser considerado como cometedor de um crime. Entendeu? Então, isso aí, eu acho que é algo que tem que ser retirado, eu acho que vai ser retirado, entendeu? Porque eu não consigo imaginar que o Congresso Nacional vá aprovar um absurdo desse. Isso é um absurdo completo. Por mais que o Banco Central fique informando, olha, você verifique lá no link tal se você tem valor. Eu não vi, por exemplo. Eu não vi. Por que eu não vi? Se eu tenho algum dinheiro abandonado? Porque eu não me lembro de ter passado por nenhuma situação que eu possa ter deixado algum dinheiro sério em uma conta corrente. Agora, e no caso de um inventário? O Decujus tinha lá uma conta corrente que ninguém soube da preparação do inventário. Ninguém soube daquela conta corrente que ele tinha. Então, aquilo não entrou no inventário. E aí vai agora, no ano que vem, alguém, olha, tem aqui uma conta. A União Federal confiscou isso. Isso é um absurdo, como eu disse. Isso aí faz nascer em mim os instintos mais primitivos. Gustavo, eu agradeço bastante, peço que tu faça tuas considerações finais. Tinha fôlego aí para a gente ficar mais, né? Ou no primitivo, ou no sofisticado, qualquer que seja, né? Tem assunto aí para dar e vender, né? Chegamos no final, então, tuas considerações finais, aí acabando eu passo para a Daniela, e aí então a Daniele, e aí eu encerro. Tá certo, querido. Olha, infelizmente eu trouxe aí más notícias, mas eu não estou sendo nem pessimista nem otimista, eu estou sendo realista. Eu tenho participado intensamente dos debates dessa reforma tributária, seja em nível de tributação do consumo, em tributação da renda, tributação do patrimônio, tributação das relações que existem entre as pessoas. E tenho visto que esse furor arrecadatório, né, que faz com que, por exemplo, tribunais administrativos sejam utilizados com finalidade arrecadatória, que é absurdo. O CARF é um instrumento arrecadatório. O CARF não pode ser um instrumento arrecadatório. Agora eles estão propondo, por exemplo, súmulas para serem assuntos para serem sumulados no CARF. Se a gente for ver as propostas, 95%, não fiz a conta, mas a impressão que dá é de que 95% delas são todas contrárias ao contribuinte. Então, é um órgão que não é imparcial. Entendeu? E nós temos que ter o CARF é um excelente órgão julgador. Tem pessoas ali ótimas, entendeu? Mas não pode ser utilizado como tentou-se com aquela questão do voto de qualidade e tudo mais. Depois chegou-se a uma opinião, uma posição mais
mais intermediária. Mas, enfim, eu trouxe aqui o posicionamento que me parece refletir o que efetivamente está acontecendo. Peço perdão caso eu tenha tirado a noite de sono de alguém, entendeu? Mas que tenham a certeza de que quando vocês não tiverem, se vocês estiverem acordados de noite pensando o que vai acontecer com vocês, vocês podem se lembrar de mim, que eu também vou estar acordado, para até me ligar para bater um papo, que a gente vai estar pensando na mesma coisa. Tá bom? Muito obrigado. Aliás, tributarista tem dormido menos do que o normal, né? Bom, é muito menos, para dar conta Muito. disso não é fácil. É. Então, de novo, muito obrigado mesmo. Daniele, passo a ti aí as considerações finais. Bom, obrigada, André. Bom, brincadeiras à parte, né? Eu ia falar que o Gustavo veio aqui prevendo o apocalipse da reforma tributária, né? O apocalipse chegou. Você sabe que eu sou conhecido no César como Cavaleiro do Apocalipse, porque eu tenho Pronto, uns que estão com eles, né? E aí eu chego lá e digo, olha, vai acontecer isso, olha o que estão querendo aqui, olha o que estão querendo. Aí todo mundo fica desesperado. eu falei. Eu Pois é. falei. Não, como eu disse antes para vocês, o único direito que eu quero ter é o de dizer para o resto da minha vida, eu não disse? E, aliás, eu vou pegar esse eu não disse e vou colocar na minha lápide, para que todos se lembrem quando forem lá me visitar. Eu não disse? Mas brincadeiras à parte, infelizmente, a gente realmente se preocupa, né? A gente vê assim que a reforma tributária, a emenda constitucional, ela é uma tentativa ambiciosa de modernizar o sistema tributário, né? Veio com o discurso de simplicidade, eficiência, justiça fiscal, mas atrelada à forma que se deu, né? E dada a análise, o impacto que a gente está vendo, né? Realmente a gente se preocupa, né? Então a implementação, ela agora especificamente nessa fase de né, aprovação dos PLs, né? A implementação ela demanda um cuidado para evitar ainda mais distorções, né? E tentar garantir pelo menos o mínimo pretendido inicialmente, né? Dentro das possibilidades, acho que nós, advogados, principalmente os que atuam na área tributária, acho que nosso papel, de fato, é fazer o que o Gustavo está falando, né? A gente está brincando, falando de prever o apocalipse, mas é mostrar realmente, né, que as pessoas entendam o que de fato vai ser o impacto disso tudo, né? Então, quero agradecer pelo convite, André, agradecer a oportunidade desse bate-papo aqui com você, com o Gustavo, né? Realmente, assim, muito enriquecedor, né? Escutar um pouco mais ele falando sobre as impressões da reforma tributária e também sobre a história dele, a trajetória dele, que me inspira, me inspirou e eu acho que vai inspirar muita gente que vai escutar esse podcast aqui também. Então, obrigada. Ok, Daniele, muito obrigado também. Gustavo, de novo, aí 3 vezes aí de agradecimento, tanto para ti quanto para a Daniele. Espero que a gente tenha aí conseguido passar a realidade aí para os nossos ouvintes, né? E na esperança que a gente se encontre outras vezes. Eu peço que quem nos assiste, né, ouve, fique ligado aí nas redes sociais da OAB aqui de Santa Catarina, da Escola Superior da Advocacia também, e claro, a nossa Comissão de Direito Tributário, por meio de live, podcasts, esses encontros aqui. Então, um grande abraço, novamente, até uma próxima e obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos.